está aqui conosco, pastor muito querido, que vocês estão acostumados a ouvir voz branda, com tonalidade agradável. Vou tentar, não vou conseguir imitá-lo nunca, mas eu vou tentar ser calmo para que vocês superem isso. Como o André é impossível, mas eu estou grato por estar aqui, pastor José Pedro, pastor André, pastor Nenê, pastor Carlos Romano. É uma honra estar aqui na vossa igreja, que está sediando esse momento. A igreja de Suzano está aqui, está ali o pastor Alex, nosso pastor da igreja local e presidente do campo. Nem sabia, né? Eu também não sabia, por isso que você não soube, fiquei sabendo há poucas horas. E quando eu soube, eu falei, eu quero fazer parte disso. E hoje estamos aqui para falar a pastores, presbíteros, obreiros, homens chamados, na verdade levantados por Deus para um ofício do ministério. E se eu quero, o meu propósito alcançar, é fazê-los levantar do lugar mesmo e ganhar. Vamos sair da arca, tão grande que nós somos, olhando essa figura de linguagem aqui, porque a arca já estacionou. Agora temos que povoar, isso aí. E temos que povoar levando a pregação do Evangelho. Então, meu foco vai ser trabalhar essa ideia do valor do pastor nessa terra seca e cansada. E como o pastor reage a tudo isso. Qual as armas que recebe. Então, vamos trabalhar aqui 3 tópicos rápidos também. Vou deixar os irmãos para depois estarem pensando, mas vamos trabalhar a base desse ministério. Qual a base, os pressupostos que estabelece esse ministério? Não estamos aqui pela nossa própria vontade, somos enviados, chamados, eleitos, convocados. Vamos trabalhar outro ponto, que é a responsabilidade desse ministério, esse papel. Eu vou citar alguns pontos nesses itens, e vamos falar sobre esse ministério atual do século 21, vou mostrar uma linha do tempo, e depois vou concluir com uma ideia perigosa que nós estamos vivendo em torno de nós, uma invasão, podia dizer assim, uma invasão invisível e poderosa de ideias e argumentos que pode estar assolando a igreja de Cristo, e nós, pastores, somos o fiel de Deus, para que não permita que esses discursos que estão em nossa volta migre para a igreja e a destrua. E vamos estar lendo um texto para consolidar e expor em Pedro. A primeira carta de Pedro, capítulo 5, do verso 1 ao verso 4, o texto que nós vamos estar expondo esses 3 pontos para consolidar esses pressupostos, essas responsabilidades e, enfim, nós argumentarmos o que somos hoje, afinal. Pedro, na sua carta, na sua epístola, e essas cartas das epístolas gerais são maravilhosas, né? Eu vou ler antes de fazer qualquer comentário aqui, pessoal. Vamos consagrar esse momento aqui lendo esses versículos. Diz assim: aos anciãos, em algumas tradições está presbíteros, aos anciãos que estão entre vós admoesto. E admoestar não é exortar, é uma palavra de Pedro, 1 Pedro capítulo 5, 1 de Pedro capítulo 5. Aos anciãos que estão entre vós admoesto, eu, que sou juntamente com eles ancião, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus, que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa da glória. Amém? Essa unidade textual, ela se refere, ela vai direto de encontro ao nosso ofício ministerial. Meus irmãos amados, eu
Teve um momento na minha história acadêmica que um professor pediu para que eu escrevesse alguns pontos, algumas afirmações sobre o tema "Por que eu sou pastor?". Já pararam para pensar? Por que eu sou pastor? Faça essa pergunta sozinho, com folha, papel. Se quiser olhar no espelho fazendo, faça, mas com papel. Escreva algumas sentenças, algumas afirmativas. E eu escrevi várias. Era um trabalho que tem que ser executado. Por que eu sou pastor? Olhando todo o processo da sociedade até o século 21, hoje presente, por que eu sou pastor? E eu escrevi, entre tantas, uma que eu quero passar aos irmãos, uma das afirmações. Eu escrevi: sou pastor para servir em amor e glorificá-lo eternamente. Olha, coisa linda, romântico isso. Sou pastor para servi-lo em amor e glorificá-lo eternamente. E isso saiu do meu coração. Às vezes nós temos ouvido um dito popular que o que nós falamos sentado, nós assumimos em pé. Às vezes na hora, o que eu falei aqui? Meu Deus, isso vai a cada dia, essas palavras vêm impactando também em nossas vidas. Bom, nós temos que fazer essas questões entre nós mesmos, essa verificação do nosso pastorado. E aí, no pastoreio passado, não sei quantos estavam lá, o último pastoreio, o pastor Luiz Bergamin trouxe uma mensagem cuja uma preocupação no seu coração era das falácias. Falam-se demais, mas explicam um pouco. Falam muita coisa, mas não dizem nada. E ele queria dizer, se muito entendi, que Deus é o que determina as coisas. E às vezes não está em nosso alcance interpretar algo que não está à nossa compreensão, não foi iluminado. Pastores, isso é muito importante para nós que somos pastores, porque nós somos gestores da igreja, e o povo está nos ouvindo. Se você tosse, ele imita você. Você espirra, ele imita você. Então nós temos que ter posturas diferentes por conta disso, falas diferentes, e se falar tem que assumir. E o pastor falando disso, ele citou o exemplo de um dos juízes do povo de Israel, chamado Sansão. Quando nós olhamos a história de Sansão, eu ouvindo, mas eu interpretei de outra forma, pastor Nenê. Do ponto de vista de Deus, glorificá-lo e servi-lo e amá-lo. Porque às vezes nós somos como pastores, compreendemos assim: Deus me separou e eu sou o melhor. Mas num dado momento você pode ser o pior. Mas a Ele sempre a honra e a glória. Está disposto a isso? De verdade, o rogo e o clamor do pastor Zé Pedro para que analise se o candidato almeja o episcopado é muito importante, porque ele vai enfrentar exatamente algumas questões que ele tem que superar. Vamos dar aqui o ponto ao qual o pastor supera, o pressuposto ao qual está foi entregue a nós para que nós exerça o nosso pastorado com dignidade. É a base do nosso pastorado, para o serviço e para enfrentar o mundo moderno que nós enfrentamos hoje. Vamos passar isso. Mas aqui veja, Sansão foi um rapaz que, olha que trajetória, escolhido no ventre da mãe. Aqui dá para entender que esse é especial. Você vai ter esse filho, e nele não vai se passar navalha, ele vai ser juiz, E aí Deus dará a ele uma força excomunal. E você vê nos relatos que ele era forte mesmo. Que é um sujeito que rasgar um leão pelo meio abrindo a boca, realmente é muito forte. Mensurar isso. Sabe que eu nunca fui num zoológico? E o meu trauma é não ter ido no zoológico. Falei isso para vários irmãos na igreja, me prometeram levar e não levar. Vamos levar você, Tenório, mas ninguém levou no zoológico. Mas se você olha um leão de frente, só para sentir o impacto, como que um homem rasgou um leão no meio? Ele era forte. Era uma força excomunal. E diante de uma nação corrupta, violenta, atroz, estava subjugando o povo de Deus. Deus, na verdade, está traçando um plano para salvar o povo na pessoa do juiz Sansão. Está traçando um plano. Veja, pastores,
Deus não vai permitir que nós chegue ao nível de que passou Sansão, mas nós estamos nas mesmas mãos que Sansão estava. Nós estamos nas mãos de Deus. Deus sempre diz na sua história que Ele não precisa de ninguém. Foi assim com Gideão, foi assim lá no deserto, entre o mar e os cavaleiros egípcios. Sempre Deus provou: é eu quem faço. As nações têm que entender quem sou eu. Olhando dessa forma, nós pastores estamos aqui para amá-lo e glorificá-lo. E em nós Ele vai se apresentar ao mundo com força, mesmo se necessário for, lhe fazer trapo de imundícia. Aí eu falo: Senhor, tenha misericórdia de mim, para que eu suporte no dia das minhas aflições, e continue firme, junto com o Senhor, buscando a santificação para aquele grande dia da glorificação. Sansão, com sua violência brutal, força, energia e juventude, vai do ápice até os calabouços lá do rei. Sem visão, é traído. Quando nós olhamos, não é Sansão o nosso grande foco, é Deus. Talvez aquela nação falou: esse juiz veio do alto para nos destruir, mas nós os destruímos. Mas mal sabiam que era na fraqueza de Sansão que Deus mostraria o seu poder e destruir aqueles homens. É incrível, porque foi naquele momento, um momento muito particular, que não sabemos. O pastor Luiz Bergaminho, com muito cuidado e observação, ele fez a sua hermenêutica, percebendo: ele deve ter feito uma oração naquele momento: nesse momento o Senhor dá a última chance para mim, e eu defenderei o seu povo. Amém. Mas foi ali, aquela nação viu, foi num sujeito pequeno, judiado, cego, sem forças, que Deus suscitou energia e destruiu. E diz a história que se matou mais gente naquele momento do que em todos os 20 anos de ministério de Sansão. Aí eu pergunto: a ênfase de Deus sobre nossas vidas não mudou. O modus operandi de Deus continua, pastores. Nós somos chamados para um ministério pastoral, para servi-lo, mas nós temos que compreender que a vontade de Deus nos conduzir e glorificar em nossas vidas, muitas vezes nas situações que nós não entendemos, não queremos, não suportamos. Isso essa sentença que eu coloquei entre tantas, porque eu sou pastor, ela está sendo marcada a cada dia mais em minha vida, e eu estou compreendendo: faça chuva, faça sol, eu preciso continuar sendo um pastor que Deus chamou, para continuar a missão. Não podemos desistir. Se houver desistência, houver abandono, é porque com certeza esse pastorado nunca existiu. Nunca existiu. Porque fugiu daqueles pressupostos necessários para manter esse ministério tão valioso, importante, que é o ministério desse pastorado. E aqui nessa carta que nós lemos, nesse trecho, Pedro, o apóstolo, cuida de um rebanho, no mínimo, espalhado por várias províncias. O seu objetivo é exortar os amados irmãos a ficarem firmes e se santificarem a cada dia diante daquelas perseguições. Mas veja, não são perseguições naquele momento, perseguições de armamento. Nero não está atuando naquele momento. Ali são perseguições de rejeição mesmo. Você agora é crente, e estava faltando para aquela comunidade cristã, aqueles novos cristãos, estava faltando oportunidades trabalhistas, relacionais. As pessoas não queriam mais ter com eles, e eles ficavam agora repensando: será que vale a pena mesmo essa fé que nós aceitamos? Antes tínhamos, agora não temos mais, a oportunidade acabou pelo fato de aceitar essa fé. E isso estava afrouxando aquela comunidade de Pedro e aqueles dispersos, e Pedro, como um pastor daquela comunidade, se lança e começa do capítulo 1 ao capítulo 4, ele vem trazendo, reforçando para que os irmãos fiquem firmes, não se rendam, não cedam às tentações, aos convites. E aí você começa a ver a trama do trabalho sólido
e exaustivo de um pastor. Ele está percebendo mais do que oportunidades sociais, ele está percebendo queda na fé daqueles irmãos. Hoje talvez não temos que olhar com esse olhar. É muito importante nós cuidarmos e educarmos e aplaudirmos os irmãos que se acham nessa sociedade e se posicionam em cadeiras nessa sociedade. Mas nós, pastores, temos que estar olhando para o coração desses irmãos e ver se em algum momento esses convites estão afrouxando a fé que uma vez foi dada aos santos. E Pedro está defendendo essa fé, buscando aqueles irmãos ali do seu período que fiquem firmes. É um discurso talvez não barato para os dias de hoje, onde nós estamos vivendo, e vocês vão ver que nos dias de hoje estamos ouvindo discursos que têm direcionado a promoção de uma prosperidade sem fim. Eu quero mostrar para os irmãos que ser pastor é algo muito mais sensível, mais sério do que a nossa posição e os nossos desprezos sofridos pelo mundo. E Pedro traz vem lutando com aqueles irmãos para que fiquem firmes, que não aceitem os convites, pois agora são cristãos e devem permanecer. Diante disso, Pedro invoca agora, nesse capítulo 5, ele invoca um grupo seleto. Ele vai falar da mulher lá atrás, da esposa, do esposo, da família, dos filhos, dos patrões e dos servos, que perpassa toda a carta, a exploração. E ele vai clamando que nós não podemos explorar os menores, os menos rentáveis. Isso está acontecendo no próprio meio do povo da igreja ali. Mas ele chega no momento aqui agora que ele faz como diz a palavra, uma admoestação, especificamente a um grupo seleto que ele denomina como presbíteros, anciãos, pastores. Essas palavras são iguais. Esse dever, levantem-se, posicionem-se, cuidem do povo, apacenta o povo. Apacentar parece que vai além de dar conforto. Talvez seja o último fase o conforto, mas vai de animar o ânimo, o coração das pessoas naquele que é o autor e consumador de todas as coisas. Diante disso, Pedro invoca então esses homens para que não desfaleçam na fé, mas que antes persistam na santificação, em santificar-se e cuidar um dos outros, das ovelhas daquela sociedade que está extremamente viciada no mundo, e o mundo está ali à sua volta provocando. O apóstolo Pedro usa apenas uma verdade. Em toda a carta só tem uma verdade que está assentada no pastorado de Pedro, no apostolado de Pedro. A grande verdade é Cristo. A grande verdade que ele usa aos irmãos, essa pressuposição é o amor pelo próximo, é o amor que está derramado em seu coração. Nós vamos entender que o amor é a base, é o pressuposto mais elementar para a vida de um pastor, poder amar. E aí nós vamos entender aqui, que nós estamos formando muitas vezes na atual sociedade, pastores cujo coração não é afetado. Isso é grave, Pastores que não são pastores de coração é muito grave, não vai dar em boa coisa isso. De certo, Pedro não teria êxito algum. Ele começa o seu trabalho e finda falando daquele que é o autor e consumador, que derramou no seu coração o amor para suportar, independente de qualquer questão. A nossa questão é promover esse amor mútuo, o amor que nós temos a Ele. Hoje nós temos ouvido, e isso não é diferente de nenhum de nós, eu vou mostrar no final aqui dois vídeos para depois vocês assistirem, vejam quão grave é as coisas que estão acontecendo no meio do povo de Deus, né? A invasão tem sido tão sutil que ímpio está pregando o evangelho e está sendo aplaudido, mas quem tem que pregar é você, a cadeira é sua. Mas tem pessoas aqui dentro, eu falo aqui dentro generalizando, não aqui em Calmoviana nesse exato momento, dentro da arca. Tem pessoas ainda sentando nas cadeiras lá fora e dizendo que é bênção de Deus.
Mas eu quero ser radical nesse evangelho, como radical foi Pedro, e como radical foi aqueles irmãos que receberam o evangelho. Não, a cadeira que Deus lhe deu é essa, do pastorado. Eu não tenho que ouvir um ímpio falando das verdades, a qual no meu coração foi sentada por Deus. Eu tenho que proclamar. Vamos ver isso no final. Hoje estamos vivendo, na verdade, um momento de grande verborragia. Olha, verborragia. Eu fiz questão de colocar essa palavra porque ela dá uma ideia de até desinteria, né? O negócio é feio. Verborragia. O que é verborragia? Frases sem sentidos. Chavões, coisas do gênero. O mundo está cheio desses discursos e são fascinantes. Leva as pessoas ao delírio, pastores. Essas palavras levam as pessoas ao delírio. Eu tenho aqui, o propósito é levar os irmãos a entender as pressuposições exatas de ser pastores. Esse é o meu propósito aqui nesta manhã. Quais são as pressuposições para que eu defina o meu pastorado? Não são com palavras vazias, eloquentes, diversas, que aparecem hoje e de balde acontecendo, e todo mundo ouvindo, assistindo e escrevendo. São palavras e frases sem sentidos. O mundo está cheio desses discursos e são fascinantes. Isso que é o pior. Entra, como diz a palavra de Deus, como comichão nos nossos ouvidos. É agradável ouvir essas coisas. Eu não tenho nada contra nós sorrir, mas diz um grande erudito, pensador, reformador, que alegoria demais estraga a mensagem. Tome cuidado, a palavra é sólida. Igreja não é teatro para se desfazer em catarse. Igreja é um lugar que a palavra é pregada, é onde o lugar as pessoas nascem, crescem, amadurecem e proliferam, glorificando a Deus. Depende de nós, pastores. Vai depender muito de nós, a nossa posição como pastores. E olhando o Brasil para Cristo, esse grande barcão, essa arca, e de verdade está crescendo, veja os continentes alcançados, não podemos perder essa que é a essência. Pedro tem que ser pregado várias vezes. Levantem-se, regaça as mangas, proclame a palavra. Um estudioso, um amigo nosso, esses dias falou para mim: Luiz, lê a Bíblia. Se você conseguir falar alguma coisa, fale, mas lê a Bíblia primeiro. A Bíblia é viva e eficaz, é a palavra ministrada. Se nós lermos esse texto do 1 ao 4, capítulo 5 de Pedro, e não entender, o problema não é não entender, o problema está em não obedecer, porque nós entendemos muito bem o que está escrito aqui. Está muito claro aqui. Essas tais palavras encantam, como comichão nos nossos ouvidos, e descem, e não descem ao coração. E dessa forma, constrói-se, com o passar do tempo, homens sem coração. E sabe qual é a promessa de Deus lá em Jeremias 3,15? Vos darei homens, pastores, segundo o meu coração. Pessoas que sentirão, pessoas que perceberão. Eu fico triste e preocupado quando vejo as pessoas dizer que o ministério ao qual Deus lhe colocou está lhe pesando e está lhe matando. Dá para viver até o final. Observando Pedro lidando com líderes, não só omisso, porque ele está chamando a atenção aqui: admoesto-vos, anciãos, eu, ancião com vocês. Admoesto-vos, presbíteros, eu, presbítero com vocês. Ou seja, ele se posiciona igual, ou seja, o mesmo trabalho, o mesmo papel, é a mesma coisa. Todos alcançaram o objetivo de glorificar a Deus e bendizê-lo e amá-lo. A nossa preocupação não é tanto o crescimento da igreja, mas é adorar e amar a Deus. Como lá em Atos está dizendo, né? Que ele fala muito claramente: e Deus acrescentava a todos quantos iriam ser salvos. Não se preocupem com o contingente, pastores, mas se preocupem com a fidelidade da palavra de Deus a partir de você. Isso é muito importante. Eu vejo isso aqui nas cartas de Pedro,
E Pedro, ele não lida só com pessoas omissas, que não põem a mão na cumbuca. O problema está ali, mas eu não vou mexer. O tempo cura, o tempo não cura. O tempo não sara. O tempo não ameniza pecado. Acumula. E vira o que a psicologia chama de psicossomático. Lá no final tem um suicídio. Lá no final tem um homicídio. Lá no final tem um reclamão dizendo que a igreja lhe prejudicou. Eu estou dizendo a líderes, pastores, que devem levar o barco, a nau, do barco, soltando a nau, dizendo: olha, eu não aguento mais. Como assim? Hoje estou aqui para lhe dar, exortar, dizer que você é muito importante. Você pode se erguer. Pedro não lida só com pessoas omissas, mas infelizmente com pessoas que não têm coração, incapazes de amar. Isso é o que é o pior. Porque você ser omisso, você se esconde, mas não ter coração incapaz de amar, você pode causar danos e ferir as pessoas. Isso é muito sério. Isso é muito sério. É necessário que líderes posicionem-se à frente. Assim como Pedro está fazendo nessa carta, ele se coloca à frente, está junto do rebanho, está agregando os mais velhos que estão fracos, estão limitados, não estão admoestando a igreja, não estão orientando a igreja, não estão exortando a igreja. Então ele fala aos anciãos que estão entre vós, admoesto, pelo amor de Deus, eu acrescento nesse versículo isso: por favor, apacenta o rebanho. Sabe quem deu esse grito antes de Pedro? Jesus. Rogue ao Pai da seara que vos envie pastores, porque as igrejas, as ovelhas estão espalhadas, como perdidas, como se não tivesse direção. Nós então somos chamados a dar direção, e Pedro faz essa admoestação a esses irmãos, que assumam, não seja omisso, coloque a mão na cumbuca, meus irmãos, não tenha medo, o libertador vai estar sempre com você. Lembre de Sansão. Sansão nem sabe o que aconteceu agora, provavelmente foi revelado depois da sua partida, mas ele nem imaginara que sua força decairia tanto. Obviamente teve responsabilidade dele, mas teve um caminho, um percurso até redentivo ali, mas um percurso de Deus para mostrar à nação poderosa que é Deus quem está com esse povo Israel, é Deus quem está com a igreja. Infelizmente Pedro, acho que nessa sua segunda carta, ele vai dizer que nós às vezes sofremos tanto na sua segunda carta. Enquanto na primeira ele clama a santificação, na segunda ele fala: Jesus vai voltar, tenha esperança viva disso, Jesus vai voltar, não desistam, fiquem firmes, labutem firmes, porque Jesus vai voltar. Ele proclama a volta de Cristo, e nós temos que fazer isso também. Não vamos ser apenas verborragia, falácias, lero-lero. Todas as vezes que eu faço a soma e a conta com a dona Regina lá em casa, a gente fala assim: deu? Aí eu ponho o lenço assim no pescoço, ela: não deu. Eu falei: não deu. Mas continuo sendo crente, não tem jeito, isso não vai limitar, diminuir o meu papel e obrigação. Se eu como bem, se eu não como bem, se eu deixo ou como, importa que eu vivo para Deus, o demais eu tenho que fazer. Pastores, não podemos entregar o povo à deriva, aos seus pensamentos. Parece que nos dias de hoje atuais, quanto mais nós envelhecemos, mais distante de Deus ficamos. Eu estou falando pastores. Não sei se os irmãos pastores aqui, eu estou falando aqui, eu quando recebi o convite, falei: Senhor, que privilégio eu poder servir. E o pastor leu muito bem a palavra introdutória. Eu me sinto assim. Eu estou aqui como um servo igual a vocês, querendo lavar vossos pés e servir. Se eu pudesse ver uma figura aqui nesse lugar hoje, pastores, eu queria que vocês vissem uma toalha e uma bacia de água. E eu estou querendo servi-los. É isso que eu quero fazer. Eu fiquei feliz por isso. Falei: se eu puder servir, tudo que eu já tenho lido, meditado, meus devocionais, eu juntei e fiz esse sermão aqui. Eu não vou abrir mão. E quando o pastor, meio que em cima da hora disse, eu falei: eu vou nessa. Pastores, quando você é chamado a pregar, você tem que ir. Aconselhar, você tem que ir. Eu não me preparei. Não se preparou? Não se preparou?
Vou usar os jargões pentecostais. Um soldado deixa a arma sem munição? Pode. Você está de sentinela. Tem que estar sempre firme. E eu abracei o que tinha e fui. A minha esposa que está ali falou assim: nossa, pastor José Pedro não conhecia homens grandes? Eu falei: que você está falando comigo? Pastor René, me ajuda. Aí querem que eu dou rosa, me chamar de cravo. Ô, irmã Rosana, pastor não conhece grandes homens? Ele conhece. Deixa para lá, né, pastor André? Eu entendi. Eu falei: lógico, conhece. Continuei dirigindo e pensando, uma interrogação e exclamação, não estou entendendo nada. Mas parece que quanto mais velhos, meus irmãos, mais velhos ficamos, mais distante ficamos de Deus, se não tomarmos cuidado nesse que vai ser os pressupostos que eu vou dar aos irmãos. Esse que Pedro está imbuído no seu coração. Pedro vai dizer na sua carta: eu vou morrer. Jesus falou que eu vou morrer. Está perto, mas eu vou falar tanto para vocês. É isso que ele quer dizer. Eu vou anunciar tudo, para quando eu partir, vocês ainda lembrarem do que eu falei. Que fome é essa? Envelhecer na presença do Senhor, gritando por essa ordem, pregando o Evangelho, pastores, é para quando nós fomos chamados. É lindo isso, né? Aí essa palavra lindo até caberia aqui. Fica longe quanto mais envelhece, mais ficam, e mais, além de ficar longe, fica autônomo de Deus. Deus já não fala mais. O púlpito agora é do pastor. Não, Deus não fala, eu tenho experiência. Não, Deus não tem mais experiência. Eu poderia dizer aos irmãos: sabe por que eu estou aqui, irmãos? Sabe por que você é pastor e você está aí? Porque o Espírito Santo não vai estar aí igual você está, e nem vai estar aqui onde eu estou. Ele está dentro de nós. E o seu papel primordial é fazer-nos lembrar de tudo aquilo que Jesus tem nos ensinado. Andar conosco, nos apacentar. O Espírito Santo Consolador. Mas ele não vai pregar. É eu que tenho que pregar. É eu que tenho que ralar. É eu que tenho que ler. É eu que tenho que pesquisar. É eu que tenho que ficar antenado com a situação para proteger as ovelhas. É você, pastor. Não é o Espírito Santo. Dá para entender isso? Uma certa ovelha ligou para o pastor, fato verídico, um fato, não é de verdade: pastor, eu estou ligando para o senhor, para dizer para o senhor que uma irmã reclamou de uma relação matrimonial, e eu tomei uma atitude, queria saber se está tudo bem. Não, tudo bem, irmã, todos nós temos que fazer isso, todos nós somos crentes capacitados para pregar o Evangelho. Todos nós, não está só na tutela do pastor, mas toda a igreja pode aconselhar, pode pregar, pode evangelizar, pode admoestar. Toda a igreja tem a palavra do Senhor, ela tem a mensagem. Eu disse para ela entrar no quarto, orar pelo Espírito Santo, para que o Espírito revelasse a ela. Eu falei: aí a senhora errou. Não vai acontecer nada na vida dessa senhora, porque o Espírito Santo não vai fazê-lo. A senhora tem que fazer. Tinha que abrir a palavra, ler com ela, ouvi-la, aconselhar-a nas Escrituras, para que essa verdade das Escrituras possa alencar na mente dela onde ela é, onde ela está, quem ela é, a quem ela serve, pertence, e o seu papel e sua responsabilidade. É a palavra que nos norteia. Pastores, não podemos colocar na responsabilidade total do Espírito Santo aquilo que Ele nos deu para que nós façamos. Por isso eu estou aqui. Eu dou graças a Deus por isso. Eu disse ao pastor José Pedro que se fosse uma sala de criança, não sei se o pastor lembra, eu teria medo, e o senhor teria um risco muito grande de me colocar para dar aula para as crianças. Eu podia encher a cabeça dessas crianças de bobagem, e essas crianças iam assimilar como verdade. Mas falar para homens maduros, mulheres maduras, como está nesse cenário hoje, qualquer coisa que eu falar aqui, você tem a obrigação de fazer uma análise, coar, pensar, refletir. Não somos crianças. Eu estou muito confortável aqui em servi-los nessa manhã, falando desse texto. Então, quanto mais velho, nós vamos distanciando. É incrível isso. O crente vai ficando velho, ele vai deixando de orar.
Ele deixa de orar antes do almoço, deixa de orar antes de dormir, não ora mais quando acorda. Ele agora tem deveres ministeriais eclesiásticos, não tem mais tempo de orar. Eu tenho ovelhas ao meu comando, eu tenho caixa e fluxo, eu tenho que conversar com o tesoureiro. Mas você não ora mais, pastor? Espera lá, daqui a pouco. E gabinete, sentar, ler? Não, nem pensar. Não tem tempo para isso. Pastores, somos chamados para ocupar a nossa cadeira, para pensar no Evangelho. Senão é chover no molhado, irmãos, é pregar estopa sem prego. Esse deságio minha mãe falava, você não tem sentido. Você não para conversar com aquele que é o autor. Veja que Paulo lá em 2 Timóteo 4,13, já velho, já no final da sua vida, ele podia falar, pessoal, fiz o que pude, fulano foi embora, ciclano eu enviei para tal lugar, estou sozinho, está difícil, façam o que puder aí, que eu estou tranquilo, meu tempo está chegando. Não, ele resolve falar, traz imediatamente os livros, por favor, traz também os pergaminhos, eu preciso continuar me alimentando dessa palavra, eu preciso continuar aqui, nesse meu calabouço, nessa minha fragilidade, nessa minha inutilidade física, eu preciso estar aqui fortificando a minha alma. Pastores, nós somos chamados para a palavra, para a palavra. Pedro estimula então os fiéis a serem resilientes, tanto nas dificuldades quanto nas experiências cristãs, porque as experiências cristãs nem sempre vai trazer um agrado, né, irmãos? As experiências cristãs são várias. Nós ficamos felizes quando tudo dá certo, e aí quando está tudo errado, nós temos que ficar felizes também. Alegrai-vos, né? Diz a palavra, alegrai-vos, regozijai-vos. Mais uma vez eu digo, alegrai-vos no Senhor, nas dificuldades, nas lutas, alegrai-vos. E Pedro vai, isso é a função pastoral, animar os irmãos, porque nem tudo é belo, nem todo dia tem sol, nem todo dia chove, nem todo dia a terra dá o seu fruto, mas ainda assim devemos ser animados pela palavra do Senhor, para continuar amando e glorificando a Ele. Ele, honra e glórias a Ele. Nós, pastores, somos chamados para lançar a igreja a esse caminho. Isso é possível hoje? É possível. E vamos aqui aos pontos que eu citei aos irmãos. É possível. Veja bem, empresas, comércios, lojas, sempre tem uma política que eles colocam, uma política, uma missão que eles querem cumprir. A missão deles, essa política, é como devemos nos comportar aqui dentro. Eu entro numa indústria, sem ter os hábitos da indústria, mas a missão está dizendo, a sua missão seja quem você for, da região que você for, da cultura que você for, aqui você tem que fazer desse jeito, porque aqui tem uma missão, tem uma política, ou você deve andar nela. É isso que eles fazem para reger a equidade, a produção deles ser melhor. Então essa política é um conjunto de diretrizes, princípios, formas de pensar e agir, que orientam os funcionários sobre como comportar em determinadas áreas, também conhecidas como políticas organizacionais. Elas estabelecem as obrigações entre empresas e os seus colaboradores. Isso é óbvio, é claro, é bom, razoável. Tem uma norma estabelecida. Quando nós olhamos para a igreja, ela também tem. A igreja de Cristo também tem uma norma, é os pressupostos, ao qual nós vamos falar agora. É os pressupostos, as pressuposições para a vida do pastor. Bom, é lógico que geralmente não vamos encontrar na igreja uma placa, pastores, dizendo políticas e missão da igreja: amar ao próximo como a ti mesmo. Porque nós aqui amamos ao próximo, e você que entrar aqui deve persistir nessa política. Não tem essa placa, embora isso é pregado, embora isso está correlatamente ligado à mensagem e à vida e comportamento dos crentes. Mas se tiver essa placa lá fora, ela vai estar regendo o que aqui nós fazemos. Embora muitos entrem em muitas igrejas e não encontrem esse amor mútuo, e não encontrem esse amor ao próximo como a ti mesmo. Então, essa política que a palavra mesmo insere que devemos viver, esse amor ao próximo e o amor a Deus, ela não é, às vezes, exercida.
Mas nós, pastores, temos que fazer isso a todo custo acontecer. Os pastores, os caros irmãos que estão aqui nessa manhã, têm que entender que toda a Bíblia foi resumida por Jesus nesses grandes 2 mandamentos, não é? Quais são? Amar ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e pensamento, e amar o próximo como a ti mesmo. Então, nós temos essa placa, e essa placa está em nossos corações, e todos que entram na igreja têm uma expectativa de entender isso, e deve ver isso. As pessoas buscam Deus porque estão cansadas do mundo atroz lá fora, e quando entram, eles querem ver mudanças. Pastores, está em nossas mãos promover essa mudança no seio da igreja, para que o mundo possa olhar para nós e desejar pertencer a esse caminho, e Deus assim poder salvar essas pessoas. Jesus disse que os conhecerão pelo amor, conhecerão a Ele pelo amor que está em nós. Então nós não podemos negar o princípio norteador. O princípio norteador, a base do nosso ministério é o amor. Jesus fala isso para Pedro, lembram? Lá escrito no Evangelho: Pedro, tu me amas? Amo. Pedro, tu me amas, Pedro? Amo, Senhor. Pedro, tu me amas? Senhor, eu amo. Apacenta as minhas ovelhas. Fica muito claro que a base dominadora na vida nossa, pastores e obreiros, é o amor. Esse amor que nós temos ao Senhor, esse amor que desce em nossos corações e possa ser visto, exalado em nossos relacionamentos uns com os outros. É um amor, esse amor que pode se tornar hábil, habilitar nossas vidas para apacentar. Homem sem coração, sem amor, ele não quer correr riscos. Esse amor, essa base ministerial, recheada por esse amor, nos ajuda a enfrentar, a correr os riscos da vida. Sem ele, nós batemos em retiradas, meus irmãos. Esse amor que é derramado em nossos corações, pastores queridos, nos ajuda a renovar todos os dias para o mesmo fim, para passar para o rebanho, cuidar de nós e do rebanho que está em nossas mãos. Nós temos uma responsabilidade enorme, mas essa nossa responsabilidade ministerial, ela é sustentada pelo amor que nós temos em Cristo Jesus, o autor e consumador. E nós somos, na verdade, o que somos aqui, porque nós somos orientados por Deus. É Ele quem nos escolheu. Lá em Efésios deixa muito claro que ninguém entra nessa vida porque quer. Obviamente tem o seu querer, o seu almejar, mas Deus semeia no seu coração e Ele separa uns para evangelistas, outros para doutores, outros para apóstolos e outros para pastores. Nós estamos aqui porque nós somos arrebanhados por eles, não estamos aqui pela sorte. Isso é importante compreender a base do nosso ministério. Nesses dias eu disse a Regina que eu a amo porque Jesus falou que eu devo amá-la. No momento ela não entendeu. Você tem que me amar porque eu sou bonita, bela, eu não sei o que ela pensou no coração dela, mas eu amo porque Jesus disse que eu tenho que amar você, eu tenho que obedecer Jesus, e isso é verdade. Maridos, amai vossas mulheres, é uma ordem. Mulheres, amai vossos maridos, é uma ordem. Eu casei, era muito jovem, 22 anos. Imagina, eu e Regina, uma flor e um cravo aberto, uma flor e cravo lindos, eu e Regina, pastor, acredite. Eu posso mostrar foto, se duvidar. E o que força a Regina, a me amar, é a obediência à ordem de Jesus Cristo. Lógico que eu não tenho problema nenhum essa ordem. Eu amaria ela e amaria até o final. Mas é uma ordem. Esse amor é uma ordem no seio do coração das pessoas. Então, é preciso obedecer essa demanda
que nós recebemos de Cristo e nos coloca nesse pilar, nessa cadeira, para que nosso ministério seja exercido a partir do amor. Sem o amor nós não conseguimos ser os mesmos, os objetivos não são iguais, não é as mesmas propostas, mas com esse amor nós poderemos manter o cuidado mútuo uns com os outros, meus irmãos, e não corromper, como lá em Romanos capítulo 12, 1, 2, não vos transformeis, não vos modelais ao mundo, não corromper a nossa postura, não corromper o nosso estado. A nossa base ministerial é o amor de Cristo nos nossos corações. Se você ama Cristo, você apacentará as ovelhas de Cristo. Vai ter ocorrências, mas você continuará apacentando. Vai ter divergências, mas você vai continuar apacentando. Você não vai permitir, como diz lá um dos autores das epístolas gerais, Tiago, não vai permitir. Você veja o grito de Tiago, do 1 ao 5, não percam ninguém, não deixa ninguém sair. E lá no finalzinho, no último versículo, ele fala: aquele que salvar um pecador dos seus pecados, vão cobrir multidões. Ele insiste, é o amor. Esse pastor tem que ter amor no coração, sem dispensar ninguém. Esse é o primeiro ponto. Não é difícil. Quando você tem esse amor a Cristo, você ama o autor da vida. O nosso ministério, ele é baseado e alicerçado no amor. Não é o amor que nós ouvimos aí dessa literatura, é o amor de Cristo. Aquele amor que Cristo fala que é incompreensível. Aquele amor que não é o amor que o mundo dá, é diferente. Sobressai, incondicional. Isso tem que estar permeando nossos corações, pastores queridos. Quando nós olhamos para algumas grandes figuras da nossa obra, e hoje foi falado aqui várias vezes o nome do pastor Luiz Bergaminho, ele está ausente, mas podemos falar isso na ausência dele. As pessoas não cansam de falar, que exalam um sentimento de amor a Cristo no coração daquele homem, pelo cuidado exaustivo que ele quer ter e tem para a sua obra. Por mais que ele não consiga agarrar não consiga agarrar, mas ele está ali falando. Sempre que eu vejo o pastor Luiz Bergaminho falar, uma hora dessa eu quero falar diretamente para ele, eu vejo um choro e um rogo, para ficarem firmes, manterem os pés firmes no chão, fazer o evangelho sério. É um rogo. Ele, na altura do campeonato, ele podia falar: meu burro está na sombra, eu estou tranquilo, faz sua parte. Mas graças a Deus, porque nós temos pastores determinados a assentar o amor de Cristo no seu coração. Pastores, sejam assim. Vamos obedecer essa ordem como base do nosso ministério, o amor. E essas figuras são importantes, e veja que isso cai muito em cima do pastor Luiz Bergaminho. Que isso possa cair, que as pessoas falem de nós, e vejam em nós esse temperamento de pastores que está disposto a não viver uma vida pragmática, exaustiva, mas de reflexão, de amor, cuidando uns dos outros, não se corrompendo, tendo um devocional pessoal constante. E literalmente devocional, proposital, irmãos. Ler mesmo, escrever, acunhar-se de papéis. A mesa de um pastor não pode ser muito limpa, no sentido, um tinteiro, uma caneta e uma agenda. Não, tem que ter livros, papéis, loucura. É lógico, eu sou destrambelhado, mas aqui tem homens mais organizados do que eu. Mas tem que ter um devocional constante, para quando o grito acontecer, você está de pé. A responsabilidade desse pastor é uma responsabilidade também muito importante, baseado nesse ministério, pôr em ordem. Tito fala isso, capítulo 1, verso 5, nós somos chamados para pôr as coisas em ordem, meus irmãos, para colocar as coisas em ordem, organização, e uma organização geral. Nós somos co-participantes e co-responsáveis nessa obra Brasil para Cristo, e como Brasil para Cristo, responsáveis e co-participantes com a obra de Deus no mundo. Não basta apenas falar, e é louvável, os missionários, e o pastor Alex trouxe aqui boas notícias, mas nós temos que ser co-participantes dessas esferas,
conversando, hora ou outra, uns com os outros, repensando, refletindo. Essa responsabilidade de alcançar está em nós, é nossa responsabilidade. Não podemos dizer, cuido da minha igreja, você cuida da sua. Somos o corpo de Cristo. Verdade seja dita, é difícil, né, para nós, e sei que eu também sou carente e busco a santificação, tanto a todos os dias. Isso é um processo até o dia da glorificação. Não somos santos absolutos, mas buscamos a santificação. E temos, glórias a Deus, a ajuda do Espírito Santo, que nos dá essa santificação, mas nós temos que fazer a nossa parte, resistindo todos os dias às nossas tentações, para que as nossas responsabilidades sejam coerente, como diz o pastor José Pedro, em tudo. Somos coparticipantes, né? Ser íntimo das pessoas é uma responsabilidade. Ser íntimo das pessoas, as pessoas poderem falar com a gente, conversar com a gente, não ter medo da gente. Pastor é bicho assustador, irmãos. Estou chegando no final, viu, irmãos? A exposição não é tão grande, mas pastor parece bicho. Dirigindo uma igreja um tempo atrás em Suzano, mandado para o Alex, não sei, o Alex me ama a beça. Ele me tirou da casa cheia e mandou para um lugar chamado Sertãozinho. Literalmente era Sertãozinho. Era bem escasso. O cachorro uivava à noite, aquelas coisas, bem sertão mesmo. Fiquei ali. Me apaixonei por aquela comunidade, pude fazer um pastoreio tranquilo, aprendi muito. A igreja não cresceu, mas eu aprendi barbaridade. Certa vez o neto ia ser apresentado na igreja do pastor Alex, que é a mesma igreja. O Alex que estava assumindo aquela igreja, eu estava ali representando a pessoa do Alex na igreja do Brasil para Cristo, imagine. E a irmã queria ir lá, e falou para minha esposa, eu queria ir lá ver o batismo do meu neto, mas nós ia fazer a ceia ali, né, no Sertãozinho, e ela deve ter dito, será que o pastor deixa? Já começou com quem manda em mim é o pastor, né? Então, não é a questão de mandar. Pedro diz aqui, não com poder, mas de bom ânimo. Não temos que ser o mandarim das pessoas, não somos os donos das pessoas. Pedro deixa muito claro aqui, apacentai o rebanho de Deus, tendo cuidado deles, voluntariamente, né? Nada de fazer força, você não tem que fazer força e forçar as pessoas, não. Calma lá, é esse ministério forjado no amor. E essa irmã, ela terminou não indo, e a Regina me disse, e eu falei, ok, e ela não foi. Eu falei, a senhora não foi, irmã? Ah, pastor, fiquei com medo do senhor não gostar. Aquilo me deixou mais triste ainda. Eu falei, como que é isso? Eu nem sabia que eu tinha direito sobre ela. Isso é os pastores. É o respeito também daquela ovelha. É o jeito que ela olha para vocês, com olhar de grandeza. E você é um servo de Deus colocado e causa esse impacto. Mas você tem que mostrar a todo tempo que você é um irmão, você é igual, ela é igual, o pensamento é o mesmo, o amor é o mesmo. E aquele que é o sumo sacerdote é Jesus Cristo, nosso Senhor. Não vai deixar de ser pastor, mas não pode permitir e nem gostar que você mande no outro. A responsabilidade do pastor é muito séria. Não há poucos escândalos de pastores que caem nas tentações por esse abuso de responsabilidade. E aí se perdem. Nós temos a responsabilidade de dar testemunhos e deixar um legado. E esse testemunho não é de ser um homem com nome limpo na praça apenas. Não, isso é o de menos. Mas um testemunho de que as pessoas, quando nos ouve a palavra de Deus. Quando nos ouve um elemento que vem das Escrituras. É um sacralismo organizado. Irmãos, Deus sempre Deus, vamos ver nas Escrituras, Deus organizando o sacramento da igreja. Se nós olharmos lá o Antigo Testamento, quando Deus pede para fazer o tabernáculo, olha as exigências de Deus. Será, Senhor, que precisa de tudo isso? Penso eu. Mas Ele quer o tamanho, a cor, a medida, o espaço. Exigências de Deus não mudou.
Hoje nós também temos que ter uma vida sacramental organizada. E de que forma eu vou achar essa organização? Aqui nas Escrituras. Aqui nas Escrituras, nesse trecho da nossa leitura, nós encontramos a forma como devemos viver uma vida santa, apacentando as ovelhas de Cristo. Como? Com cuidando delas. De que forma? Voluntariamente. O que mais? De bom ânimo. E como? Servindo exemplo do rebanho. Isso é uma organização exigida nas Escrituras, pastores. Em algum momento, esse tom de responsabilidade, você vai sentir que tem um chicote na mão. Opa, agora eu posso punir. Eu acho que já aconteceu isso com alguns de vocês. A pessoa tem medo, agora eu vou encostar na parede. Abaixa esse chicote, irmãos. Abaixa esse cajado aí. Deus colocou, foi uma toalha e uma bacia de água, como leu aqui bem o nosso pastor José Pedro, para lavar os pés dos outros e falar, viu o que eu fiz? Faça também com o seu próximo. E temos uma comunidade harmoniosa, movida pelo amor. Abaixa esse cajado aí, você não tem que bater em ninguém. O verdadeiro homem de Deus, diz um filósofo, Mário Ferreira, ele vai dizer assim que o verdadeiro homem espiritual é aquele que, ele é um filósofo. Um livro que ele escreveu, Invasão dos Bárbaros. O verdadeiro homem é aquele que tem o poder, o direito de punir e com a espada ferir o seu oponente. Ele tem direito, mas ele recolhe a espada, embanha a espada e não faz. Esse é o pastor que Deus está procurando, cuja responsabilidade é forjada nas Escrituras Sagradas, não no meu ego, no meu querer, pastores. A igreja está crescendo, mas precisamos ter essa essência pastoral na sua base ministerial e na responsabilidade ministerial. Deve ser forjada nas Escrituras. E aqui Pedro vai dizer no verso 4, e quando aparecer, e vai aparecer, o sumo pastor, e quando aparecer, alcançaremos a incorruptível coroa da glória. Fiquem tranquilos, porque ele vai vir. Pastores, olhando para essa promessa, Pedro vai alimentando aqueles irmãos e agora admoesta esses líderes, falando, fiquem tranquilos, tenham coragem, vão para frente, ajudem e levantem e apacentem esse povo, porque vai aparecer o sumo sacerdote. Naquele dia vamos ser premiados. Não tenho medo. Aí eu pergunto para os irmãos, ser pastor hoje é um desafio. Estamos falando de Pedro aqui no primeiro século. Hoje é um grande desafio. E eu digo, lá era mais fácil? Não, irmãos, não mudou nada. Hoje é tão difícil quanto, porque exige de nós essa resiliência à cruz de Cristo, não abrir mão. Exige de nós uma dependência total do Senhor. É igual, é sofrimento. Se nós olharmos a característica de Pedro nessa leitura, veja, esse homem se esvaiu, sua saúde, sua vida, em prol desse amor que estava no seu coração, e cumpriu sua responsabilidade a passo. Eu estou falando de Pedro. Quem era o Pedro? Quem somos nós? Hoje não é diferente. Amar e apacentar é a ordem de Cristo aos pastores. Pastores, sejam pastores gestores, não gestores pastores. Essa palavra é muito complicada. Um gestor não tem misericórdia de ninguém. Pode ter um bom gestor, mas ele dorme tranquilo. Ele conversa com você, resolve o problema e vai dormir. Ele não sonha, não pensa em você. Um gestor, ele não é uma pessoa de almas, de coração de Cristo. Mas um pastor, gestor, ele leva para o seu coração e clama e roga a Deus. Diferente. É diferente um aconselhamento vindo de um pastor, de um aconselhamento vindo de um profissional. O profissional cumpre com exatidão, com esmero, mas ele vai dormir, vai para a churrascaria, vai viver sua vida, depois vai na outra sessão. O pastor, ele leva para o seu coração, ele ora por aquela alma, ele clama por ela, ele roga até que Deus dê uma definição. E aí sim ele começa a ser. Esse é o pastor. Está disposto a ser pastor assim? Não podemos dizer o problema não é meu, o problema é seu, pastor.
Deus chamou você para apacentar, os problemas é seu. E olhem, os problemas não vão afligir a sua pressão arterial nem nada, porque você está movido pelo amor daquele que te comissionou. Se o pastor Alex, que é o pastor da igreja a qual eu lhe colaboro com um grupo de pastores, ele falar: Tenório, eu quero que você vá até lugar e leve essa mensagem, dura ou não, daquelas pessoas, eu vou ficar isento, porque ele está me mandando, eu estou só cumprindo, eu sou um atalaia, eu sou um mediador. Eu não preciso isentar, me ser omisso ou negar, e eu vou viver muito bem. Deus não está chamando você para fazer o serviço dele, mas está pedindo a você, pastor, que faça a sua parte. Seja um pastor movido pelas demandas, os pressupostos, as pressuposições que a Bíblia nos dá. Um amor que anseia cuidado, seja voluntário no seu serviço, de bom ânimo e servindo como exemplo do seu rebanho. Fechando aqui, meus irmãos, nós vivemos um período de terceirização de trabalho. Tomem cuidado, pastores, é uma exortação que eu faço aos pastores. Eu também estou nesse mundo. Ovelha precisa de cuidado. A tecnologia hoje está tão avançada que faz cirurgia por internet agora. Tudo bem, pode dar certo, mas nada como uma boa mão, uma oração sobre a testa, um olhar, uma palavra. Certa vez o pastor Paulo Lutero, há muitos anos atrás, ele disse o seguinte, disse uma verdade. Naquele dia, ele falou uma verdade. Não estou dizendo que ele não fala a verdade, não é isso que eu quero dizer. Mas ele falou uma verdade que ficou no meu coração. Quando Jesus visitou o leproso, o que vocês acham que impactou mais o leproso? A cura? Ou a presença de um outro ser humano se aproximando com misericórdia dele? Com certeza foi a visita do Senhor Jesus Cristo, de um homem, de um judeu, que entrou à casa de um leproso sem temor, porque tinha misericórdia e amor por ele. A cura é consequência, veio, mas foi essa oportunidade de alguém se compadecer. Então, pastores, terceirização não é bom. Ame o seu rebanho. Nós vivemos hoje e passamos por várias épocas, século I ao século III, uma perseguição e expansão, essa onde Pedro está. O século XVI, a reforma protestante, que inaugurou agora esse mês que passou e deu esse grande avanço e colocou os pilares novamente, a palavra no centro da igreja, é o clamor da reforma, a palavra, sola escritura. No século XVIII, o iluminismo na Europa trouxe uma vasta onda de conceitos e foi desmoronando a ideia religiosa no coração de muitos crentes e pastores. Depois, no século XIX, veio o movimento pentecostal nos Estados Unidos, trouxe também, levantou novamente a igreja, mas lá na frente a onda baixou e nós estamos aqui vivendo e necessariamente falar novamente: apacente as ovelhas com equidade, com razão, com olhar sobre elas, não com misticismo. Então o pentecostalismo aconteceu e agora nós estamos vivendo o neopentecostalismo, que é indefinido em nossas vidas e tudo está acontecendo. Para fechar aqui, uma fala de um filósofo pensador, Francis Schaeffer. Ele vai dizer assim, preste atenção: a crença prevalecente na segunda metade do século XX é que o homem está morto e o próprio Deus também morreu. A vida se tornou uma existência sem significado e o homem não passa de uma roda de engrenagem cósmica. O último escape passa por um mundo de vazio existencial, que drogas, abusos, pornografias e loucuras. Mas a responsabilidade da igreja não é apenas confessar as doutrinas básicas da fé. É seu dever comunicar as verdades à sua geração. Nós estamos vivendo esse mundo agora. E nós, pastores, temos que comunicar essas. Já estou fechando. Isso, obrigado. Obrigado. Amém. Estou brincando. Fechou o tempo. O que é isso, né, pastor René? Então a igreja não deve ser apenas uma igreja que fala e conversa na mesa com um cafezinho. Ela tem que proclamar às pessoas essas verdades patentes,
princípios patentes. O próprio Francis Schaeffer vai dizer que moral e ética sem verdades absolutas é apenas um bocado de opiniões pessoais individuais se entrelaçando. Tem que ter verdade absoluta, pastores. A palavra é a verdade absoluta. E hoje, você e eu temos um desafio. O desafio do escândalo eclesiástico que chega à nossa porta, o desafio da intolerância religiosa, a pregação da iniquidade assolando a sociedade e atingindo a igreja também. Muitos dissidentes da igreja, dos desigrejados, acontecendo e aumentando e fluindo e pregando e fazendo discípulos, filosofias marxistas, né? Com as suas ideias frouxas e atraentes e com ar de salvação, mas é um puro humanismo frio e sem evangelho. Nós temos o uso inadequado das redes sociais, tomar muito cuidado, a terceirização do pastoreio, a terceirização do relacionamento, a globalização de conceitos pagãos por movimentos legais, né? Veja como isso é dado de enxurrada todos os dias, todos os momentos, de manhã à noite, televisão, internet, tudo enfocando, e a igreja, ela está nesse meio, a igreja de Cristo está aqui, e nada mais que justo que a palavra de Pedro: admoesto vocês, anciãos e presbíteros, levantem-se, assumam a sua posição, apacentem, não com arrogância, com dureza, com domínio, mas com voluntariedade, com amor, com cuidado, voluntariamente, o rebanho do Senhor. É isso que eu queria passar para os amados irmãos. E eu assisti um vídeo, está no YouTube, daquele filósofo muito importante, Karnal, um homem muito inteligente, o filósofo Karnal, e ele está escrevendo uma Bíblia para todos os homens. Pois é, você veja lá, e ele está falando da importância da Bíblia para o mundo ocidental, com uma clareza, expondo, mas ele é a própria encarnação do incrédulo. Não podemos ouvir Karnal para a nossa fé, como eu disse no começo. Eu devo ouvir você, você deve me ouvir, a igreja deve ouvir você, pastor, é você que tem que se erguer. E tem também um ator aí, que esses dias postou um vídeo, o Pedro Cardoso, uma palavra muito dócil, muito romântica e de muita aceitação, mas ele fala da ineficácia do pastor, da existência de Deus, da falta da autoridade do Senhor na igreja, e que o povo é um povo que segue homens, mas ele falou como se fosse um verdadeiro apologista da fé. Então, meus irmãos, nós estamos diante de um apanhado de investidas contra a igreja de Cristo. Pastores, nós somos quem Deus levantou para agir a favor da igreja. Amém, queridos? É isso que eu quero deixar para vocês. Pastor Zé Pedro, quero passar para o senhor. O microfone já me deu um alô aqui, mas eu entendo, viu, pastor? Muito obrigado. Obrigado, irmãos, por ouvir. O pastor Nenê que fez isso. Pastor Nenê, não foi? Foi. Obrigado. Com o tempo a gente vai se afinando mais. Como Jesus.